seria viver num país sem democracia? Eu jamais viveria nesse país. Começa por aí, ó. A democracia não sobreviveu ao declínio de Atenas. Em meados do século IV, o mundo helenístico já estava dominado por monarquias, cujos reis, era dito, gozavam do favor dos deuses. O mundo romano, que sucedeu a antiga Grécia em poder e glória no mundo ocidental, foi marcado por dois sistemas bem distintos de governo, ambos muito distantes do ideal democrático. A República era controlada por oligarquias, formada pelas mais ricas e tradicionais famílias da Itália. O Império era dominado por violentas lutas entre clãs poderosos, cujos membros sucediam-se na função de imperador. Em seguida, teocracias, oligarquias e monarquias dominaram todo o cenário político europeu da Idade Média. Aí começa a Grécia começa a entrar em decadência e começa a surgir Roma. Roma governa o mundo por 1000 e tantos anos. Não é? E esse é um período em que houve de tudo. Né? Houve república também com bastante circunstanciada, ditaduras, né? Reis, imperadores, loucos, incendiários, teve de tudo. E posteriormente a isso, é o período da Idade Média em que desaparece a ideia de participação da democracia. Desaparece. Ela vai surgir já na Alta Idade Média, já próximo, então, da Idade Moderna, curiosamente na igreja, dentro da igreja católica. Né? Com o problema dos concílios e dos congressos, quem deveria participar? Dos párocos, das igrejas espalhadas pelos diversos, quem é que deveria participar? À medida que a igreja cresce, a participação do tipo grego, ateniense, mesmo com 6.000 pessoas, é inviável. Né? Então surge a ideia de representação, né? Porque não existia. A ideia de representação não existia nessa eclésia grega. Era quem ia, ninguém podia votar por outro. Se votava numa pedra, se escrevia ali. Bom, os concílios religiosos da igreja não podia contar com a participação de todos os interessados. Né? Surge uma tese, no início do século XI, por parte de um advogado, a tese de que aqueles que sofrem as consequências de uma legislação têm o direito de participar da feitura dessa obrigação. É uma tese altamente subversiva, obviamente. Né? Porque a legislação tem império sobre todo mundo. Tenha ou não o Estado participando do processo de fazê-la, esteja ou não de acordo. Vai ter que obedecer. Esta é uma tese subversiva. E que, de qualquer maneira, ela se espalha, ela vai se espalhando dentro da igreja. Eram advogados canônicos, canônicos. E começa a haver a reivindicação de participação nesses concílios. Consta uma das versões desse período que foram os dominicanos que inventaram essa ideia de representação. Como surge também no século XIII a ideia de que não pode haver taxação, tributação, se não houver representação. Isso é uma reivindicação de donos de terra, obviamente, quem pagava imposto, né? Surge na Inglaterra. Essas várias demandas e bandeiras vão surgindo ao longo de séculos, né? Que só vão tomar corpo e aparecer com uma doutrina, e ademais da doutrina, com instituições capazes de fazer com que a doutrina virasse realidade. Isso vai surgir no século XVII. Eu não tenho a menor ideia de como seria viver num país sem democracia. É horrível, não tem como um ser humano viver num país sem democracia. Sem democracia, o povo que vive desse jeito, né? Sem poder se manifestar, sem poder opinar, sem poder exigir. Terrível, né? Você não tem liberdade de nada, é como se você tivesse uma prisão. Seria péssimo, né? Eu acho que a gente não poderia respirar, sair de casa, né? Botar nossos filhos para brincar, né? No portão, ou ir ao cinema, ou ficar simplesmente no barzinho, né? Seria não se sentir humano, seria se sentir um objeto
e puramente um instrumento do governo ou de poucas pessoas que estão no poder. Deve ser horrível, né? A pessoa viver num regime de autoritarismo deve ser horrível. Que a pessoa não pode se expressar, ela tem que chorar quando um governante morre, ser obrigado a fazer determinadas coisas, não tem expressão, é horrível. Seria viver igual antigamente, né? Quando não se podia votar, não podia se escolher os seus governantes, e aí era a tal ditadura que nós vivíamos no passado. Claro que as coisas mudam, você tem a sua liberdade muitas vezes cerceada, você não pode fazer tudo o que você quer. Agora, acho que esse é o ponto principal, né? A liberdade, que geralmente a democracia traz com ela assim, essa noção de liberdade, que eu acho que os países que não são democráticos, democráticos, eles pecam com isso, né? Porque tiram a liberdade e aí fica muito confundido assim, a democracia com liberdade, quando na verdade são coisas diferentes. Mas não se pode dizer que o ideal democrático tenha sucumbido de vez durante os mais de 1000 anos que durou o período chamado Idade Média Ocidental. A ideia de democracia pode ser entrevista na história da Igreja Católica. Os concílios, que se reuniam de tempos em tempos para estabelecer as verdades da doutrina e da fé, eram formados por bispos e demais autoridades que acreditavam falar pela comunidade de todos os cristãos. A ideia democrática ressurgiu também com força na história inglesa, quando o rei João, conhecido como João Sem Terra, em 1213, foi obrigado a assinar um compromisso com os barões ingleses, segundo o qual ninguém, nem o rei, podia sobrepor-se à lei. Ficava estabelecido que nenhum indivíduo, sendo livre, podia ser preso ou privado de sua propriedade, ou exilado ou destruído, à revelia do que mandava a lei. Não encontro uma experiência democrática como a antiga, de forma alguma. A palavra democracia, eu também não, mas eu encontro a palavra liberdade no mundo medieval. Quer dizer, no final da Idade Média, a existência das cidades como espaços de liberdades conquistadas aos senhorios, né? Isso talvez seja mais próximo da raiz, né? da nossa reapropriação, da nossa apropriação da palavra democracia para significar esse direito natural, a salvaguarda dos direitos naturais do homem. Eu acho que isso vem mais desse clima de final da Idade Média na Europa, né? Com as liberdades conquistadas pelas cidades contra os senhorios do que propriamente da retomada de uma experiência antiga. Essa palavra sai do universo, né, do pensamento de linhagem ocidental, né, que vai pegar a posteriori, vai pegar a Grécia, o mundo medieval e, enfim, a Europa, né, para reaparecer na reflexão, eu acho que do iluminismo, mas mais ainda pós Revolução Francesa e pós Guerra da Independência Americana, aparecem para definir, né, uma experiência política que vai ser inaugurada agora pelos Estados Unidos, por exemplo. Vai vir junto com ela a perspectiva iluminista e a perspectiva da Revolução Francesa, da universalidade dos direitos do homem. Então vem aí a igualdade, a fraternidade, todo homem nasce livre, etc. e tal. E a democracia, essa palavra, né, que foi cunhada lá entre os gregos, vai significar de fato outra coisa. Ela vai significar um direito universal vinculado aos ideais da Revolução Francesa. As ideias de democracia e Estado de Direito iriam se encontrar muito tempo depois, no século XVIII, quando as revoluções americana e francesa mudariam o mundo para sempre. A Revolução Francesa deu à luz a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a qual, em seu artigo 1º, proclamava: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Os franceses se inspiravam no exemplo dos rebeldes norte-americanos, para os quais a única forma de governo legítima era a democracia, baseada na crença da universalidade dos direitos humanos.